Munhequeiro. Vamos que vamos para mais uma aula de história maravilhosa. Pois é isso. Meu nome é Renato Pelizari, que ela me chama de Peli. Primeiro professor aqui da Desco. Não é o primeiro professor de história, não. É o primeiro professor da Desco. Ai, professor, tu já falou isso. Desculpa então a vergonha que eu passei. Vamos que vamos, galera, para um assunto... Olha, isso aqui é totalmente cara de Enem. Engraçado, para qualquer outro vestibular é importante, porque eles... Mas pro Enem... no mínimo duas questões que vão falar sobre conceitos e cultura. Gente, mas que aula estranha, conceitos e cultura. Que é isso? Então, vem pra cá, vem cá. Cola em mim que você vai entender. Olha só, eu vou trabalhar aqui, botei três tópicos que vão aparecer. Esse aqui é mais pra embasar. Esses dois vão aparecer com certeza e você vai lembrar de mim. Ai, que fofinho, vai lembrar de mim, que fofo. Vai lembrar feliz, sorrindo. Ai, o prof falou, Peli falou, foi a dica do Peli. Muito bem, então olha pra cá, galera. Primeira coisa que a gente tem que saber, entender, né, o que é a história, essa tal de historiografia. Por incrível que pareça, o Enem valoriza isso na nossa prova de humanas, né? Então dizer pra você o seguinte, olha... O papel da história, por que isso é tão importante? Por que você estuda isso até hoje? O Enem ele veio desconstruir essa tua pergunta do mas pra que eu estudo isso? Né? Ele consegue conectar a história com a sua própria percepção, né? Com você, dentro da sua sociedade, dentro do seu país, essa construção, inclusive de humanidade. Como é que a gente se entende ser humano? Qual é esse conceito de humanidade que a gente tem? Isso tudo é muito interessante e a história tem um papel fundamental. Né? Saber de onde a gente veio, como é que a gente chegou até aqui, né? Para você se entender hoje é fundamental que você faça esse processo, essa retomada. Olha aí você valorizando mais a história, você que é de natureza e de linguagem que não valorizava, agora vai valorizar mais. Então, galera, eu quero que você perceba primeiro que o papel do historiador é investigar. É isso, investigar. Né? Historiar é investigar, é buscar, é estar em contato com as fontes. É uma coisa muito legal, olha aí, agora já de fato aparecendo no Enem. É como é que a gente hoje entende o que são essas fontes. Porque durante muito tempo você entendia como fonte o quê? Um documento, né? Então, para falar sobre a chegada dos portugueses na América, vamos ver a Carta de Pero Vaz de Caminha. Claro que isso é muito importante, né? Esses documentos oficiais, etc. Mas não só. Fica muito atento que o Enem hoje traz para vocês uma infinidade de fontes, documentos, retratos, cartas, história oral. Aqui, esse é o OBS importante que eu queria fazer. O que é história oral? História oral, o que é passado de gerações para gerações, né? São informações sempre muito importantes que nós não podemos abrir mão. O historiador tem a obrigação, né, de colher todas essas fontes, todas essas informações, não pode abrir mão de nada e a partir dali fazer a sua pesquisa, usando método científico. Outro OBS muito importante. Sim, história é uma ciência. Tem método de pesquisa, tem método de escrita. Isso que você estuda hoje teve que passar por todo um processo científico, por um método científico. Isso é fundamental que vocês saibam. Está dentro das chamadas ciências humanas, né? Eu e meus grandes amigos de filosofia, de sociologia, de geografia, e na sua prova chega nesse modelo interdisciplinar. Eu gosto de botar essa palavra aqui, interdisciplinaridade, que eu sempre erro, eu falo interdisciplinaridade. E o seu Enem é uma prova interdisciplinar. Por isso você faz a sua prova de humanas. Agora, muita atenção para uma questão aqui. Que a memória é uma coisa fundamental, claro, nessa construção da história. Porém, quando a gente fala de memória, turma, a gente não tem a mesma preocupação, por exemplo, da história e da historiografia, né, de uma construção baseada em fontes que se põem, né, como fidedignas, como verdadeiras. Aqui é muito importante perceber o que significa essa memória. Eu começo sempre por você, pela tua memória individual, pela ideia de tua vida. Quando você quer lembrar da sua vida, se eu perguntasse pra você qual é a história da sua vida, caraca, pra você escrever a história da sua vida, você tem que coletar todos os seus dados, todas as suas fontes, certidão de nascimento, foto, documento, clube que você frequentou, tudão, pra você o quê? Conseguir escrever a história da sua vida. Mas se eu perguntar pra você qual a memória que você tem da sua vida, é diferente. Né? Então é uma questão muito mais pessoal, uma coisa ligada às suas lembranças, inclusive ligada às suas emoções. E por que eu estou te falando isso? E como é que isso pode aparecer na prova do Enem?
Porque quando a gente está falando de memória, essa memória pode ser uma memória herdada, essa pode ser uma memória, né, coletiva herdada, individual herdada, mas também pode ser uma memória construída. Ué, peraí, calma aí, isso agora eu não entendi. A partir do momento que a gente tem, né, e a gente está falando agora, né, de uma construção de memória, né, pensando de uma memória de uma coletividade, uma memória de uma sociedade, uma memória de um estado, de um país, né? A gente tem as memórias do povo brasileiro, as memórias... Isso acaba tendo uma importância política gigantesca. Então fica muito atento, porque as questões que vão falar sobre propaganda de Estado, tá? Vão falar também sobre apagamento de memória. Vou dar um exemplo rápido, né? Iosif Stalin, né, varreu do mapa, tentou apagar, né, todas as informações sobre Trotsky, sobre Leon Trotsky. Todas as relações de Trotsky, por exemplo, com Lenin, ele tentou apagar. Inclusive tentou criar uma memória através de fotos falsas, manipulação de imagens, de que ele era um cara muito próximo do Lenin. Isso tudo por uma estrutura política, por um interesse político. Olha que interessante. Então a gente está falando de uma memória, né? Uma memória construída, né, através de interesses políticos, através de propaganda de Estado e de apagamento, que vai influenciar, inclusive, na nossa história, na nossa historiografia, na nossa investigação. Caraca, olha que conexão! E você achando que isso aqui não tinha nada a ver. E aí vem pra cá para um outro assunto que agora cai direto, que é a ideia do patrimônio. Sim, patrimônio. Olha aqui, ó, aqui no Brasil a gente fala muito do IFAM, que era o ISFAM, lá da era Vargas, foi fundado por Vargas, tá? Visando a preservação do patrimônio brasileiro. Aqui, ó, o IFAM é o Instituto de Preservação Histórico, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tem a função de proteger, de preservar o nosso patrimônio. Mas tem uma questão muito importante, e hoje é o que mais cai no seu vestibular, que é a questão do patrimônio imaterial, que está lá presente na Constituição de 1988. Porque até então a gente pensava em patrimônio como algo físico, é uma escultura, é uma arquitetura, e tudo bem, eles são também. Mas hoje nós temos o patrimônio imaterial. Por exemplo, as artes, as religiosidades, as festas, os saberes. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou encerrar com um exemplo, né? Vou dando desfecho com um exemplo. O funk foi considerado patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Pois é, você não pode tocar o funk, mas ele é conhecido e é reconhecido agora como um patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Então fica muito atento, porque esses fazeres, esses saberes, essas religiosidades, essas musicalidades, essa cultura aparece demais na sua prova. Beleza? Vou abrir pro seu print aqui, ó. Muito bem, agora atenção pra dica de ouro, hein? Pra dica de ouro. Galera, olha só, tem aqui um filme que consegue conectar muito bem essa questão da história, essa questão da memória, essa questão do patrimônio. Olha que interessante, é quase um filme síntese. É um filme de 2014, se passa no meio da Segunda Guerra Mundial. Pronto, falou Segunda Guerra, você já gostou, vocês adoram, né? Ai, guerra, adoro. Infelizmente, mas tudo bem. Né? Tem violência, tem morte, mas ali dentro da Segunda Guerra tem um grupo de 13 especialistas em artes de diversos países que vão tentar o quê? Encontrar e pegar de volta umas esculturas, um patrimônio artístico que foi roubado pelos nazistas e seria destruído. Pois é, caçadores de obras-primas. Anota aí, e tem uma frase do filme, eu vou encerrar minha dica de ouro com essa frase, que é que um filho pro outro fala: se Hitler destruir esse patrimônio, é como se essa sociedade, essa história nunca tivesse acontecido. Caraca, hein? Muito bem, galera, então vamos ficando por aqui. Mas olha só, não acabou não, o teu estudo não acabou não, porque você quer ver só? Sabe como é que isso aparece no Enem? Quer saber? Então dá uma olhada aí na descrição do vídeo, nós temos link com várias questões do Enem, com gabarito comentado, tá? Com esses assuntos aqui. E ainda temos a nossa apostila direto ao ponto, que traz todo esse conteúdo e muito mais pra vocês. Valeu, galera, tamo junto, vamos!